Pastor, vamos ouvir agora o que Deus tem para nos falar. Vamos nos alimentar da palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Meus queridos, que bom nós louvarmos ao Senhor. Eu não sei se você prestou atenção nos louvores que você cantou. Sabe, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós precisamos de tantas coisas, não é verdade, irmã Maria? Nós somos necessitados de tantas coisas. Mas aqui nós cantamos uma canção que é aquilo que nós mais precisamos. Só que às vezes nós não temos essa consciência. A nossa busca, ela é feita por coisas. Nós buscamos coisas. Coisas que precisamos, coisas que fazem parte do dia a dia, fazem parte, às vezes, da dinâmica das nossas necessidades. Só que nós cantamos uma canção que ela é uma oração que deveria ser real na nossa vida. Nós começamos a cantar uma canção que diz o seguinte: olha, enche-me, Deus, enche-me. Mas não é para encher até eu sentir o arrepio, não. Enche-me até transbordar. Queridos, hoje em dia, quando você olha para a nossa vivência social, quando você olha para aquilo que vivemos, quando você olha para as reações das pessoas, para as ações e reações das pessoas, você vai ver que é fruto de pessoas que estão vazias de Deus. Pessoas que são de bom caráter, sim. Pessoas religiosas, sim, talvez. Mas pessoas que estão vazias de Deus. Entenda bem uma coisa, enquanto estávamos ali cantando, enquanto estávamos ensaiando, esse trecho falou muito forte no meu coração. Nós precisamos ser cheios de Deus. O dinheiro é importante, é claro que é importante, nós precisamos, mas mais do que tudo isso, nós precisamos buscar ser cheio de Deus. Essa canção que nós cantamos, enche-me, Deus. Às vezes nós cantamos, mas cantamos da boca para fora. Às vezes a nossa realidade diária não reflete essa sede de ser cheio de Deus. Mas que nós venhamos entender que o que mais precisamos acima de todas as coisas é ser cheio de Deus. Você pode ter certeza, quando nós formos cheios de Deus, as pessoas que vão se encontrar conosco, a vida delas vai ser impactada, a sua casa vai ser impactada, o seu trabalho vai ser impactado, tudo que você toca vai ser impactado. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Mas tem que ser um cheio, não é aquele cheio emocional, não, é até transbordar, como diz a música, enche-me até transbordar. O que é transbordar? Transbordar é fazer com que saia para fora. Quando você vê ali um rio transbordando, o que acontece com as margens daquele rio? É inundada. As casas que vivem perto do rio que transborda, elas enchem também, por quê? Porque o rio transbordou. Queridos, essa canção que nós cantamos, ela traz para nós uma realidade muito às vezes dura. É que se calhar muitas vezes estamos cheios de religiosidade, cheios de ativismo religioso, cheios de muita coisa, e pouco de Deus. Mas que essa canção que nós acabamos de cantar, ela não seja só uma canção jogada ao vento, que ela seja a nossa oração, que a gente venha de verdade falar: Senhor, eu não posso ser vazio de Ti,
Eu não posso continuar seco. E eu não quero só sentir um arrepio quando eu cantar. Eu quero ser cheio. Mas cheio até transbordar. Aí você vai ver que muita coisa vai acontecer. É verdade, você vai continuar sendo perseguido. É verdade. Jesus foi perseguido até morrer. Mas só que por onde você passar, você vai deixar a vida. As pessoas vão te perseguir? Vão. Só que você vai estar caminhando e as suas marcas, quando as pessoas olharem para aquelas marcas, quando olharem para as suas pegadas, pessoas serão abençoadas por você. Porque você foi cheio de Deus. Mas cheio até transbordar. Sabe essas enchentes que às vezes a gente vê acontecendo pelo transbordar dos rios, das barragens? Vamos fazer essa oração. Vamos ter esse desejo de ser cheio de Deus. Cheios até transbordar. Para que quem estiver ao nosso lado, ou por quem nós passarmos, seja tocado pela presença de Deus. Amém, queridos? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Tenho certeza que você vai ser impactado por ela. Eu quero... Hoje podemos dizer, é um culto de ensino. Eu quero compartilhar com você 2 textos. Abra sua Bíblia, no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Depois nós vamos ler Marcos, capítulo 10, verso 17. Lucas, capítulo 5, 27. Depois Marcos 10, 17 em diante. Amém, queridos? O texto bíblico diz assim, Evangelho que escreveu Lucas 5, 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Isso foi Jesus falando para Levi, que é o mesmo Mateus, seus apóstolos. Jesus, ele passa, vê Mateus ali, que é o mesmo Levi, cobrando os impostos, estava ali naquele recinto onde ele recebia ali as taxas, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, Levi, me segue. E diz a Bíblia, diz o texto, que Levi, deixando tudo, se levantou e seguiu Jesus. Agora vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Amém? Diz assim o texto bíblico: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudará a alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: mas falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Amém? Amados, temos lido 2 textos. Esse texto de Lucas capítulo 5, versículo 27, e o texto de Marcos capítulo
10, versículo 17. São histórias diferentes, não é a mesma história. Mas aqui nós vamos ver um paralelo entre essas duas histórias. Quem aqui tem redes sociais? Eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia tem rede social, seja Instagram, Facebook, né? E como é que a rede social ela cresce? Como é que a pessoa cria uma rede social? Ela vai lá no site, né? Vamos dizer assim, Instagram. Vai lá, coloca seus dados, o seu nome e pronto. Coloca ali uma foto sua ou não. Ela cria um perfil, não é assim? E depois, o que ela faz? Ela começa a seguir pessoas que ela julga ser interessante. Pessoas que a grande maioria das vezes ela nem conhece. Mas porque é famoso, segue. Algumas pessoas nós seguimos nas redes sociais porque são nossos amigos. Mas a grande maioria das pessoas que estão por nós sendo seguida, nós não conhecemos. Nós nunca nem vimos na vida. Mas porque a pessoa é famosa, porque é uma pessoa que de repente tem um status social elevado, ou tem algum destaque no meio da sociedade, nós passamos a seguir aquela pessoa. Aí você vai lá no botãozinho, falando de Instagram, vai lá, clica em seguir. Hoje, isso daí que é a coisa mais comum do mundo. É raro alguém que não tenha rede social, seja ela qual for. E nós, nesse contexto, seguimos dezenas, milhares de pessoas. Só que algo que nós fazemos sem perceber é que quando saímos da vida virtual, saímos dessas redes sociais, voltamos para a nossa vida do dia a dia, nós seguimos pessoas também. A nossa vida, mesmo inconsciente, nós estamos replicando o comportamento de alguém. Comportamento que nós aprendemos, nós vimos, nós absorvemos e nós fazemos o que? Nós replicamos. Aí vem uma pergunta que é para mim, é para você. Quem você segue? O que é que você anda replicando? Quem você segue? Nós temos lido 2 textos que tem um paralelo muito interessante entre eles. O primeiro texto é o início do ministério de Jesus. Jesus tinha poucos discípulos até então. Se não me engano, Jesus deveria ter por aí 4 ou 5 discípulos, não mais do que isso. E diz o texto que Jesus está ali em Cafarnaum, e ele vai andar pela praia. Se você ler um pouco o texto mais antes. E Jesus, como Cafarnaum, nós já falamos aqui no mensagem anterior, era uma cidade marítima. Era como se fosse Portimão. Portimão é uma cidade marítima. Temos praia aqui em Portimão. Cafarnaum era igual. E Cafarnaum era uma cidade que vivia da pesca. Então, pelo fato de Cafarnaum ter um fluxo muito grande de dinheiro, colocaram ali uma cabine de cobrança de impostos. E quem trabalhava nessa cabine era Levi. Levi estava ali trabalhando, cobrando os impostos. E Jesus passa por ele. O interessante é que em nenhum dos evangelhos, todos eles que relatam esse fato, não mostram uma longa conversa de Jesus com Mateus. Não, nenhum deles mostra. Todos eles é curto e objetivo. Jesus olha para Mateus, para Levi, que é a mesma pessoa, olha, vem, me segue. E diz o texto que ele deixou tudo, e seguiu Jesus. E virou um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus, que depois, mais na frente, vai escrever o evangelho que escreveu Mateus, que é o mesmo Levi. Isso que aconteceu com Mateus, foi assim, Jesus chega de impacto, Adriana, me segue, larga tudo e seguiu, sem questionar, sem pedir, olha, me espera um pouquinho, deixa eu resolver algumas situações, que depois eu vou ter contigo. Não, diz o texto que ele larga tudo e segue Jesus.
Este é a primeira pessoa que nós vemos no texto. Agora nós lemos um segundo texto, que tem um segundo personagem. Esse segundo personagem, a Bíblia não fala o seu nome. Só fala algumas características. Fala que ele era um homem e ele era rico. E além dele ser rico, ele era também religioso. Nós vimos que aqui, esse homem, ele fica sabendo de Jesus, que a fama de Jesus era grande, e esse homem vai até Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele diz no texto que ele se ajoelha a Jesus e adora Jesus. Ou seja, atos lindos. É bonito alguém ir atrás de Jesus, não é? No primeiro texto foi Jesus que foi atrás de Mateus, de Levi. Agora aqui não, agora aqui é o homem indo atrás de Jesus. E Jesus para poder atender esse homem. E ele chega dizendo: olha, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, você conhece a lei de Moisés, nesse caso, é isso que Jesus estava falando. Obedece a lei. Você conhece os mandamentos, obedeça-os. E nós vamos ver que esse homem, ele chega diante de Jesus e diz: olha, eu faço isso desde pequeno, desde a minha mocidade, eu sei a lei de cor, eu obedeço, eu faço tudo isso, Jesus. Era alguém religioso, alguém que obedecia, alguém que andava conforme o que mandava a lei religiosa. Se nós fôssemos aqui mais a fundo, nós iríamos ver, era alguém que pagava o seu dízimo, alguém que honrava os pobres, alguém que não mentia, era fiel, não era alguém que era usurpador de ninguém, era um homem com certeza respeitado, porque era um homem que tinha uma vida reta. Só que o interessante é que Jesus, quando ouve esse homem dando essa declaração de quem ele era, eu acho tão lindo aqui que o texto diz que Jesus o amou. O texto faz questão de destacar isso, Jesus o amou. E disse: te falta uma coisa ainda. Pega isso tudo que você tem, vende, dá para os pobres, aí você vem e me segue. Aí você vem e me segue. Aí diz o texto que o homem fica insatisfeito com essa resposta de Jesus, fica contrariado. Ele não gostou do que Jesus falou. E o que ele faz? Ele vira as costas e vai embora, não segue Jesus. O tema da mensagem de hoje é: o que é seguir Jesus? Eu sigo Jesus? O tema da mensagem de hoje é: o que é seguir Jesus? Eu sigo a Jesus? Queridos, quando olhamos para esses dois textos, nós vamos ver algumas lições importantes, que vai trazer para nós o confronto do que nós temos vivido como cristãos. A primeira coisa que eu vou ver aqui nesse texto, nesses dois textos, na verdade, na junção dos dois, é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele chama a pessoa para seguir, independente de quem ele é. Deus não olha para o pecado que você cometeu. Deus não olha se você é rico, se você é pobre. Deus, ele não olha se você é discriminado, se você é alguém que foi imoral. Jesus, ele não olha para os nossos pecados para poder chegar até nós. Primeiro texto, Jesus, ele chega diante de Levi. Levi, sendo um pecador, ele era um cobrador de imposto, ele era um publicano. Aqui eu quero trazer para ti o entendimento, o que era um publicano. Porque o publicano, quando você for ler nos evangelhos, sempre está relacionado com um povo que era rejeitado pela sua própria sociedade. Por quê? O que era o publicano? Vocês sabem muito bem que o povo de Israel, o povo judeu aqui, era um povo que vivia sobre o domínio de Roma. Era um povo que estava sendo colonizado. Não era escravizado, mas era explorado por Roma. Era colonizado por Roma.
que aconteceu? Roma chega ali na região de Israel, na região de Judá, domina aquilo e impõe as suas leis, impõe os seus impostos. Domina a região. E o publicano, quem era o publicano? O publicano era aquela pessoa que de livre, olha, preste atenção nisso, para você entender, para você aprender. De livre e espontânea vontade, se oferecia para Roma. Porque Roma, quando dominou essa região de Judá, de Israel, ela colocou taxas de impostos. Para poder você entender o que era o publicano era o seguinte: imagina que somos nós aqui em Portugal. Chega um país aqui e domina Portugal e coloca aqui na nossa região de Portimão, por exemplo, impostos a serem cobrados. Só que o que Roma fazia? Roma vendia o direito de cobrar impostos. Ela chegava aqui em Portimão e ia colocar uma taxa de imposto para todo mundo. Todos os moradores teriam que pagar um imposto para Roma. Só que não eram os soldados romanos que iam cobrar esse imposto. O que ela fazia? Ela terceirizava a cobrança dos impostos. Aí chegava aqui uma empresa, vamos dizer assim, a minha empresa, para vocês entenderem. E eu chegava no Império e falava assim: olha, eu quero cobrar os impostos de Portimão. Aí Roma chegava para mim dizendo o seguinte: olha, então tudo bem, a taxa para poder você cobrar os impostos de Portimão é 1.000 euros, por exemplo. Então eu pagava para Roma os 1.000 euros e depois eu cobrava do povo o imposto que eu quisesse. Ou seja, Roma vendia para mim o direito de cobrar o imposto de Portimão. Então um publicano não era um funcionário de Roma. Não, ele era um judeu que foi dado para ele, foi vendido, foi cedido para ele o direito de exploração dos impostos. É como se Roma terceirizasse os impostos. Então por que os publicanos eram mal vistos? Porque primeiro, eles se associavam de livre e espontânea vontade a um governo opressor, no caso Roma. Segundo, uma vez que ele comprava o direito de cobrar os impostos, eles cobravam aquilo que eles quisessem. Porque Roma tinha cedido para o publicano o direito de cobrar, de explorar aquela terra. Então o publicano ele sempre era visto como alguém ruim, alguém explorador, mau, traiçoeiro, porque ele tinha traído o seu povo, tinha explorado o seu povo, e até na própria lei de Moisés, lá na frente, aliás, lá atrás você vai ver que era proibido alguém cobrar, alguém usurpar o direito de alguém, ganhar lucro exagerado, era proibido na lei. Então o publicano ele pecava contra a política, pecava contra o povo e pecava também contra a religião. É por isso que o publicano ele era odiado. Só que o interessante é que Jesus chega diante de Levi, de Mateus, o publicano, e chama Levi no exercício da sua atividade que era desprezada. A primeira coisa que eu vejo quando eu olho para esses dois textos é que Jesus ele não olha o nosso passado, ele não olha aquilo que fizemos para poder se aproximar de nós. Ele se aproximou de Levi. Ele chegou diante de Levi, mesmo Levi sendo publicano, sendo um cobrador de imposto. Ou seja, quando eu olho para esses textos, eu vejo que a graça de Cristo é manifestada a todos. O chamado de seguir Jesus não é feito para aqueles que são bons. É feito para todo mundo que dá ouvido à voz de Cristo. Ou seja, ele chamou o publicano, chamou o pecador. Só que lá na frente aparece agora esse homem que, ao contrário de Levi, esse homem aqui era um seguidor da lei, era um homem honesto, era um homem respeitado. E Jesus fala para ele: pega os seus bens, vende, dá aos pobres e me segue também. O convite para seguir Jesus é feito a todos. É a primeira lição que eu aprendo quando eu olho para Levi, para Mateus, esse cobrador de impostos, e eu olho para esse homem rico, é que Jesus deu oportunidade para todos. Eu posso seguir Jesus.
A mim foi dado o convite, a você foi dado o convite. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, não importa qual o mal que você fez, qual pecado você praticou, Jesus, ele convida você, vem, me segue. O convite é dado a todos. Mas eu aprendo aqui uma segunda lição também nesses textos aqui. Preste bem atenção nisso. Olha só, é possível eu ser religioso, eu obedecer piamente aquilo que a religião me diz, me pede, e mesmo assim não ser seguidor de Jesus. Seguir Jesus não é a mesma coisa que seguir religião. Seguir Jesus não é a mesma coisa, não é igual você vir à igreja cantar, você orar, você dar o seu dízimo. Seguir Jesus vai além disso. Seguir Jesus não é cumprir regras religiosas. A pessoa pode estar como esse outro homem aqui, esse homem rico, está seguindo a vida inteira o cumprimento da lei, mas mesmo assim não está seguindo a Jesus. Aí Jesus, ele confronta esse homem. Esse homem ele diz, Jesus, eu já sou religioso, eu sou cumpridor das regras. Aí Jesus fala, sim, muito bem, então agora vamos fazer aqui um teste, mesmo se você me segue, se você realmente foi impactado pela minha palavra, pega o que você tem, vende, dá para os pobres, aí você vem e me segue. Aí o homem que, não, pera lá, me ensinaram a cumprir religião, me ensinaram a ser cumpridores de normas, de regras, mas espera lá, abandonar tudo e te seguir, aí já é outra coisa. Não, peraí, isso já é demais para mim. A minha riqueza para mim é o mais importante. Eu abrir mão do que tenho, por amor de Jesus, por seguir Jesus? Não, pera lá. Só que o interessante é que a gente vai ver, quando Jesus ele chega para Levi, que está lá ganhando seu dinheiro, e era muito dinheiro, Jesus fala para Levi, olha, vem, me segue. E o texto diz, ele deixou tudo, levantou e seguiu. O pecador levanta e segue Jesus. O religioso fica chateado, vira as costas e vai embora da frente de Jesus, não segue Jesus. O texto me mostra que a religiosidade não é igual a seguir Jesus. Seguir Jesus é ir além. Seguir Jesus vai além. Sabe a terceira coisa que nós aprendemos nesses dois textos aqui? É que falar que sigo a Jesus vai exigir de mim não apenas palavras, mas atitudes práticas. Olha só, seguir Jesus não é demonstrado com palavras, é com atitudes. O que Levi fez quando Jesus o chamou? Largou tudo. O que ele fez? Ele se levanta e vai. Ele não falou, não, Jesus, beleza, estou contigo, Jesus, e continuou a vida dele. Ó, Jesus, estamos juntos, Jesus, mas eu vou continuar minha vida aqui, mas nós estamos juntos, Jesus. Não. Mateus, quando ouve isso, quando Levi ouve isso, ele se levanta. Ele toma uma atitude segundo a palavra de Jesus. O outro homem, quando recebe a mesma palavra, ele volta para trás. Todo aquele discurso bonito, toda aquela lista de benfeituras que ele tinha, cai por terra quando Jesus lhe confronta a ter uma atitude. Seguir Jesus não é demonstrado por palavras. Seguir a Jesus nós demonstramos com as nossas atitudes. Essa é a terceira coisa que eu vejo nesses dois textos. Mas eu vejo aqui também uma quarta coisa, quando eu olho para essas duas passagens. É que Jesus, ele não é um caminho a ser seguido. Ele é o caminho. É o único caminho. Quando Jesus ele chega diante da vida de um homem, Jesus não coloca opções, olha, ou você me segue por aqui ou me segue por ali. Não. Jesus ele diz, me segue. Eu sou o caminho.
Tanto é que lá na frente você vai ver Jesus falando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é uma das religiões que você pode optar por ela. Não, Jesus ele é a única. É a única opção. Não há outro caminho a qual possamos seguir, ele é o único. Mas, mesmo sendo único, ele te deixa livre para, se você quiser, seguir você o seu próprio caminho. Quando ele olha para esse homem, olha, vem e me segue, esse homem fica contrariado. E o que ele faz? Ele vira as costas para Jesus. E aqui nós aprendemos o seguinte, que o amor de Deus foi tão grande, porque aqui diz o texto que Jesus o amou. Jesus o amou. Só que o que ele faz diante do amor de Deus? Diante da expressão do amor, ele vira as costas e não segue Jesus. Entenda bem uma coisa, aqui eu aprendo uma lição muito interessante, que eu quero que você entenda. Jesus ele te ama, ele colocou em você a porta da graça, ele manifestou o seu amor por você quando ele deu o seu Filho unigênito para morrer por você. Só que Jesus ele não vai obrigar você a segui-lo. Jesus amou esse homem, mas não obrigou a segui-lo. Entenda bem uma coisa, seguir Jesus é um compromisso que eu tenho que fazer por livre e espontânea vontade. Porque quando assim não acontece, a pessoa está seguindo normas, está seguindo religião, ela não teve o entendimento ainda. E quando eu olho para esse texto aqui, isso me confronta demais, porque por mais que ele me ame, por mais que ele tenha dado sua vida por mim, e o texto é tão forte que ele diz, olha, Jesus o amou, mas Jesus não o obrigou. Jesus abriu as portas da graça para ele. Jesus, ele abre as portas, mas não te obriga a entrar. O que é seguir Jesus? Por que seguir Jesus? A questão é que seguir Jesus é o convite à graça. Quando Jesus ele convida, olha, me segue. Jesus não está chamando alguém para poder se associar a um grupo religioso. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando o seguinte, olha, aceite a graça, aceite o meu convite. Por que aceitar o convite para seguir Jesus? Por quê? Isaías traz a resposta, Isaías 53:6, diz o seguinte, olha, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por que Jesus faz o convite para segui-lo? Porque nós estamos perdidos. O ser humano está perdido sem Jesus. Diz a Bíblia que todos estavam andando como ovelhas que não têm pastor, estavam perdidos. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e foram o quê? Foram expulsos, foram destituídos da presença de Deus. Por que Jesus faz o convite para segui-lo? Porque nós estamos caminhando por caminhos errados. O ser humano anda perdido. Aí Jesus vem com amor, conforme diz o texto, Jesus o amou e disse, olha, me segue. O convite de Jesus é exatamente o convite de misericórdia. Quando a pessoa ouve o convite, olha, Jesus quer que você o siga. Quando Jesus Cristo chega para alguém e fala assim, olha, me segue. É a misericórdia sendo oferecida. É a graça sendo oferecida. Marcos 2:17 diz o seguinte, olha, e Jesus, tendo ouvido isso, disse, não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Por que Jesus faz o convite? Porque nós precisamos dele. Ele é o único caminho. Os nossos caminhos nos levam ao que? A perdição, a morte. E quando ele nos faz o convite,
É o convite da graça. É a misericórdia sendo oferecida. E esse texto nos mostra que ela é universal. Ela não é para o brasileiro, para o português, para o africano, para o americano, não. Ela é feita a todos. Lucas 9:23 disse, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ou seja, é qualquer um, é todos. Diante de Deus não há acepção de pessoas, não há pobre, não há rico, não há justo. A Bíblia fala que Deus olhando para a terra não viu o quê? Um justo sequer. Não há um que possa dizer, o meu caminho me leva à salvação. Não há homem que possa se salvar a si mesmo. Aí Jesus vem, vê eu perdido, vê o Gineton perdido no caminho do Gineton. Vê a irmã Vera perdida no caminho da Vera. O Rafa estava perdido no caminho do Rafa. O Felipe. Todos nós estávamos perdidos no nosso caminho. Aí Jesus, olhando para nós com misericórdia, ele diz, não, esse seu caminho está mal. Vem, me segue, porque eu sou o caminho para a vida. Eu sou o caminho para a restauração. Eu sou o caminho que vai te trazer novamente para a origem. E qual é essa origem? Essa origem é Deus. Entenda bem. O convite de Jesus para seguir Jesus é o convite para a misericórdia. É o convite de misericórdia, de graça. Não é um convite para poder você ser religioso. Agora, como é que isso começa? Como é que eu começo a seguir Jesus? Primeira coisa, é justamente tendo essa consciência de que eu estava perdido, e seguir Jesus é eu abandonar o meu caminho de perdição e aceitar o caminho da salvação. O que é seguir Jesus? Eu tenho que entender que seguir Jesus é abraçar a graça que me foi oferecida. Seguir Jesus não é abraçar uma religião. Seguir Jesus não é abraçar um partido político. Seguir Jesus é abraçar a graça que de Deus foi oferecida por mim. Só que eu tenho que ter consciência de que eu sou pecador. Eu tenho que ter consciência de que o meu caminho estava errado. Eu tenho que ter a consciência de que se eu continuasse andando por mim próprio, pelos meus próprios caminhos, eu iria me perder. O caminho que Jesus propõe é o caminho da graça. Seguir a Jesus é aceitar, é entender essa proposta. Tudo começa com entendimento. Guarda isso no seu coração, Jesus ele te ama, ele não te obriga. Onde há obrigação não há amor. Onde há imposição não há liberdade. Sem liberdade o amor não se manifesta. Jesus olha para aquele homem, olha, eu te amo. Me segue, porque o seu caminho está errado. Aquele homem pensava que ele era santo. Ele pensava que ele era bom demais. Que ele era suficientemente santo para poder chegar até Deus pelos seus próprios caminhos. E Jesus diz, não, falta-te uma coisa. O que é que me falta? O seu caminho está errado. Deixa o seu caminho e me segue. Nós temos que ter essa consciência que seguir Jesus é abandonar nossa vida de pecado, é abandonar a vida que nós vivemos, sabe aquela vida onde nós somos o nosso próprio Deus? Sabe quando é que você é o seu próprio Deus? É quando você pensa que a sua razão é suficiente para poder te justificar. Quando você pensa que a sua justiça própria, ela te salva. Quando você se sente todo poderoso e que você não depende de Deus, você se torna o seu próprio Deus. E o convite para seguir Jesus começa com esse entendimento, olha, eu preciso de Deus. Eu preciso abandonar o meu caminho para poder aceitar essa proposta de Jesus. Sem essa consciência, o resto que você vai fazer é religiosidade. Se você não tiver essa consciência que você é pecador, que nós somos pecadores e que nossos caminhos não nos levam a Deus, aí eu vou entender o convite de Jesus para poder segui-lo. Como é que eu começo a seguir Jesus? Primeiro, tendo consciência da oferta, tendo consciência do chamado dele. Por que ele está me chamando para poder segui-lo? É porque o meu caminho me leva à condenação. Ele é o caminho da vida. Com essa consciência, aí em Lucas 9:23, vem o segundo passo. Ele diz o seguinte, olha, e dizia a todos,
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas ele diz, se alguém quer vir, depois da consciência, você tem que ter a decisão. Você tem que querer estar com Jesus. Entenda bem uma coisa, queridos. Às vezes nós vivemos a nossa vida religiosa no modo automático. Nós começamos a orar no modo automático. Nós cantamos no modo automático. Nós vemos para a igreja no modo automático. Só que aquilo que Jesus Cristo quer é que nós sejamos intencionais. Jesus Cristo, Ele não quer que nós vivamos uma religiosidade automática. Ele quer que nós venhamos ter intenção em tudo aquilo que fazemos. Ele quer que nós venhamos pensar naquilo que estamos fazendo. Ele diz, olha, se alguém quiser, se alguém quer, ou seja, você quer, ou seja, você está entendendo o que você está fazendo, você tomou essa decisão com consciência. Jesus Cristo não quer marionetes. Jesus Cristo não quer robôs programados. Ele quer pessoas que entendam o que estão fazendo. Pessoas que decidiram, não, Jesus, eu quero ir após você. E Jesus diz, olha, se alguém quer vir. Quando nós fazemos as coisas com consciência, tudo passa a ter sentido. Quando nós vivemos no modo automático, nós ajoelhamos, levantamos, vimos para a igreja, voltamos e nada acontece. Por quê? Porque você não está entendendo o que está fazendo. Agora Jesus, ele diz, olha, você quer? Você pensou? Você está entendendo o que está fazendo? Primeira coisa, eu tenho que entender a oferta da graça. Seguir a Jesus é receber a proposta da graça, é aceitar a graça. Segunda coisa, eu tenho que ter uma decisão consciente. Eu tenho que decidir por vontade própria. Aí vem a terceira coisa, o que é seguir Jesus? Ainda no mesmo versículo 9, no versículo 23 do capítulo 9 de Lucas, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É justamente isso, é eu entender que o meu caminho não me salva. Então o que eu vou fazer com o meu caminho? Eu tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar o meu eu. E aceitar a proposta dele. Porque quantas vezes nós queremos agir conforme a nossa própria justiça? Queremos agir conforme a nossa métrica. Aí Jesus vem dizendo para mim, olha, negue-se a si mesmo. Ou seja, você, a partir de então, não é mais o seu referencial de justiça. Agora sou eu. O que é negar a mim mesmo? É abrir mão. Não é da minha vontade, mas é do meu poder de decisão, aonde eu olho para mim como referência. Agora não. Agora eu não olho mais para mim como referência. A referência agora não é o que eu acho, mas sim aquilo que Jesus diz. Eu tenho que negar a mim mesmo porque conforme a minha referência, conforme a minha ótica, quando me fazem mal, o que eu vou fazer? Eu vou pagar com a mesma moeda. Só que aí Jesus diz, não, agora a referência sou eu. Você tem que negar você mesmo. Abre mão do seu caminho. O seu caminho não te leva a nada. Seguir a Jesus é decidir. E é abrir mão do meu caminho. A quarta coisa que eu vejo aqui, acerca de seguir a Jesus, olha, isso aqui é muito forte, é muito interessante. Ainda no mesmo versículo, esse versículo é muito rico. Aí ele diz o seguinte, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí ele continua, olha, tome cada dia a sua cruz. Todo dia. Cada dia. Sabe o que eu vejo aqui? Seguir a Jesus não é um chamado para o final de semana. Seguir a Jesus não é um convite para um culto. Seguir a Jesus não é um convite para um evento. Seguir a Jesus não é um convite para um final de semana religioso. Não, eu vou no domingo na igreja. Não, seguir a Jesus é um chamado para a vida inteira. É todo dia. E entenda bem, você veio hoje para o culto, você veio expressar que você segue Jesus. Amanhã, no seu trabalho, você continua seguindo Jesus.
na sua escola, no mercado, com a sua vizinhança, você continua seguindo Jesus, porque seguir a Jesus não é um chamado para o final de semana. Entenda bem isso. Seguir a Jesus é um chamado para a vida toda. Para a vida toda. Não tem como nós vestirmos a roupa de crente. Não existe isso para aquele que segue a Jesus. Não tem a roupa do crente. Não, essa roupa aqui Agora eu virei crente. Daqui a pouco tira a roupa. Não é assim. Entenda bem. Jesus, Ele te convida para uma experiência diária. Diária. Isso é seguir Jesus. É entender que é em todo tempo, em todo lugar, a toda hora. Agora, a quinta coisa que eu aprendo aqui acerca de seguir Jesus é quando ele diz aqui no final: siga-me. Como é que eu sigo alguém? Como? Olhando. Olhando. Como é que eu sigo Jesus? Nunca tirando os olhos dele. Eu tenho que entender que para poder eu acompanhar os passos de Jesus, eu não posso jamais tirar os olhos dele. Ele é o meu alvo. Nós pregamos aqui uma série de mensagens acerca de olhando para Jesus. Nós não podemos jamais deixar de olhar para Jesus. Está difícil? Olha para Jesus. Está complicado? Está doendo? Olha para Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, o que você faz? Você se perde, você perde o caminho. Queridos, Jesus nessa noite, Ele faz para nós esse convite. Aí você fala assim: mas irmão, gente, está todo mundo crente aqui. Mas é para os crentes mesmo. É para os crentes mesmo. Nós temos que entender que a nossa vida não pode ser uma vida religiosa, tem que ser uma vida de pessoas que seguem a Jesus. Nós vemos que podemos sim obedecer preceitos religiosos sem estar seguindo a Jesus. Agora, quando eu entendo isso, que seguir Jesus é entender o convite da graça, quando eu entendo que seguir Jesus é abandonar o meu caminho, quando eu entendo que é uma decisão consciente, quando eu entendo que é todo dia, quando eu entendo que eu tenho que olhar para Ele, sabe o que vai acontecer? Você vai ver que seguir Jesus vai te trazer várias recompensas. Você vai ser recompensado. Quando eu sigo Jesus, a primeira recompensa que eu vejo é o seguinte, lá o texto que nós já falamos, João 14:6, diz o seguinte, olha, Jesus falando: eu sou o caminho. Quem segue Jesus, queridos, não anda perdido. Primeiro privilégio de quem segue a Jesus, ele tem destino certo. Ele não é alguém que está perdido na vida, alguém que não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe o que vai acontecer. Não, ele tem destino. E quantas vezes você vê pessoas nos dias de hoje perdidas mesmo? Tem dinheiro, tem tudo, mas não sabe para onde vai. Não tem referência nenhuma. Quando eu olho para Jesus, é como diz João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Seguir a Jesus, querido, quando nós tomamos essa atitude consciente, aquilo que era escuridão na nossa vida desaparece. Você vai ver que vai ser diferente. Sabe quando a pessoa vive com os olhos vendados? Quando nós seguimos Jesus, isso muda. Muda. Nós vamos ver lá, João 12:26 diz o seguinte, olha: se alguém me serve, segue-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Entenda bem uma coisa, a pessoa que decide seguir Jesus, ela vai ser honrada por Deus. Você pode ter certeza disso, meu querido. Quando nós abrimos mão dessa nossa vida de pecado, decidimos seguir a Jesus, nós temos aquilo que Jesus falou em João 14:6, quando ele diz, olha, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem aonde? Ao Pai, se não for por mim. Sabe qual que é a maior recompensa de quem segue Jesus? É chegar até Deus. É ter Deus ao seu lado. É ser honrado por Deus. É ser recebido por Deus. Entenda bem uma coisa, queridos. Jesus nos convida nessa noite. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Aí eu pergunto para você, qual vai ser a sua atitude? A de Mateus, que nós lemos no primeiro texto, ele deixa tudo. Ele não falou, Jesus, olha, amanhã eu vou estar aí cedinho. Que hora, Jesus, você vai passar aqui amanhã? Jesus, espera um pouquinho aqui, deixa só eu fechar esse mês, que eu estou recebendo muito. Não, ele larga tudo. Isso é muito sério, é muito forte. E não era o religioso, era o pecador, era o publicano fazendo isso. Aí eu te pergunto, e você o que vai fazer? Aí o outro aparece, não, eu sou religioso, eu sou bom, eu obedeço, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando Jesus confronta, vira as costas e vai embora. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero finalizar esse sermão, essa mensagem, falando 3 coisas para você. Aliás, resumindo aquilo que eu já falei. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Seguir Jesus é uma decisão pessoal. É uma decisão que você tem que tomar. O pai não pode seguir Jesus pelo filho. A esposa não pode seguir Jesus pelo marido. Eu não posso seguir Jesus por você. Você não pode seguir Jesus por mim. Seguir a Jesus é uma decisão pessoal. Segunda coisa que eu quero que você entenda. Seguir a Jesus é abrir mão do controle que você tem sobre a sua vida e deixar Jesus guiar ela. Faça esse compromisso com Ele hoje. Jesus, a partir de hoje eu quero que Tu guie a minha vida. Eu quero seguir os Teus passos. Eu quero, Senhor amado, eu abro mão dos meus caminhos. Eu abro mão das minhas escolhas. Eu abro mão da minha autojustiça. Eu abro mão do meu poderio, do meu egoísmo, Senhor. Eu abro mão. Eu coloco aos Teus pés. Porque a partir de hoje eu quero Te seguir. Seguir a Jesus é abrir mão do controle da sua vida. Entregar o controle nas mãos dEle. Oh, queridos, quantas vezes nós sofremos é porque o nosso controle da nossa vida está nas nossas mãos. A gente fazemos o que queremos. Já não consultamos mais a Jesus. Só que seguir a Jesus é abrir mão desse controle, é entregar para Ele. E a terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Seguir a Jesus não é um convite para o final de semana. É um compromisso para a vida toda. É um convite para a vida toda. Nessa noite eu quero que você entenda uma coisa. Seguir Jesus não é religião. Não é. É uma aliança. É um compromisso que você faz. Não com a igreja, mas com Deus, a igreja. E não tem como nós seguirmos a Jesus de maneira silenciosa, no sentido de que não fazer nada. Você vai ter que expressar na sua vida que você segue Jesus. As pessoas, quando passarem por você, elas vão ver Jesus em você, se você o seguir de verdade. E conforme a música que nós cantamos no começo, enche-me até transbordar. Que esse seguir Jesus em sua vida, quando ele for real, cada vez mais real, mais de Deus você vai ter em você. Porque quando nós andamos pelo caminho chamado Jesus, nós somos cheios de Deus. Aí nós vamos transbordar Deus. Por que nós vamos transbordar? Porque estamos seguindo Jesus. Amém? Que essa noite você guarde essa mensagem no seu coração. Siga Jesus todos os dias. Todo momento. No trabalho, na escola, todo momento. Que você vai ver que grandes recompensas Deus trará para a sua vida. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça nesse momento. Ó Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, Te adorar, porque Tu és bom, Senhor. Pai, primeiramente a nossa gratidão a Ti, ela se manifesta porque
Tu, olhando para nós, viu que nós estávamos perdidos nos nossos caminhos. Estávamos andando, Senhor, conforme a nossa própria justiça, conforme, Senhor, uma das nossas escolhas. E quantas vezes, Pai, nós sofremos por causa disso? Nós tomamos atitudes erradas muitas vezes, porque seguíamos os nossos próprios caminhos. Nós éramos, Senhor amado, nossos próprios deuses. Nós, Senhor amado, seguíamos a nossa, Senhor amado, ideologia, a nossa maneira, Senhor amado, de julgar. Era tudo nós. Mas, Senhor, Tu nos fez um convite maravilhoso. Tu nos ofereceu a porta da graça. Pai querido, nós nos despimos de nós mesmos. Pai, o nosso caminho não nos serve mais. A nossa velha roupa não nos serve mais, Senhor. Nós queremos, Senhor amado, seguir Jesus Cristo de fato e de verdade. Nós queremos não apenas ter um compromisso aos finais de semana, não apenas ter um compromisso às quartas-feiras. Não, Senhor. Nós queremos viver essa realidade todos os dias. Ó Pai querido, que nesta noite, Senhor, haja uma consciência, haja um entendimento que seguir Jesus é uma decisão que a pessoa toma com consciência, não é uma decisão emocional. Mas, Senhor amado, dai-nos graça, Senhor. Pai querido, guia o Teu povo, Senhor, abre o entendimento, para que possamos, Senhor amado, viver essa realidade de seguir a Jesus todo o tempo. Eu tenho certeza, Senhor, que muitos frutos nós iremos colher, Senhor, quando nós seguimos o Teu caminho, quando nós seguimos Jesus de fato e verdade. Senhor, que nós venhamos ser como Levi, como Mateus, que ao ouvir o convite para seguir Jesus, nós venhamos largar tudo, nós venhamos deixar a velha vida para trás, e nós venhamos, Senhor amado, tomar essa decisão de olhar só para Jesus, olhar para Ti, Senhor. Não nos deixa ser como aquele segundo homem que, quando foi confrontado com o convite de seguir Jesus, ele olhou para as coisas da vida, ele olhou para aquilo que ele tinha conquistado no mundo. Ó Pai, que as nossas conquistas não nos impeçam de seguir a Ti, Senhor. Que as nossas conquistas, Senhor, pelo contrário, elas nos levem até Ti. Que as nossas conquistas, Senhor, nos joguem a Teus pés. Senhor, que nessa noite, Pai, cada um dos que estão aqui, Senhor, nós somos poucos, é verdade, mas eu tenho certeza, Senhor, se cada um dos que saírem aqui hoje, sair com o compromisso de que eu vou seguir Jesus de fato e verdade, Senhor, eu tenho certeza que essa cidade pode ser impactada, eu tenho certeza, Senhor, que vidas podem ser salvas com essa decisão de hoje, Pai. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai querido, que Ele trabalhe em cada coração, começando pelo meu, Senhor. Pai querido, que haja, Senhor amado, essa consciência de te seguir, independente de qualquer coisa, Pai. Independente de qualquer, Senhor amado, luta, de qualquer dificuldade, Senhor. Que nós venhamos olhar para Jesus, para nós não perdermos o caminho. Deus, guia-nos, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai. Ó Deus, eu te peço também, Senhor, abençoa-nos, Senhor, nessa caminhada. Deus amado, que o mundo possa ver, Senhor amado, que os nossos passos, eles apontam para Jesus. Oh, Pai, que os nossos passos venham mostrar Jesus. Ó Deus, que haja, Senhor amado, uma consciência no Teu povo, Senhor. Deus, que frutos venham aparecer, venham surgir, para a glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai, amém. Meus queridos, glória a Deus. Chegamos mais no final da nossa reunião e que você guarda isso no seu coração, sabe, saia com esse compromisso. Eu sigo a Jesus e você venha viver essa realidade. Amém, queridos? Amados, temos na sexta-feira oração. Venha orar, amados. Nós estamos aqui a partir das 8 horas da noite. Nós não tivemos na semana passada por causa do nosso evento, mas nessa sexta-feira nós teremos aqui oração. Amém? E no domingo nós temos aqui o Café com Deus, às 10 horas da manhã. Aliás, temos oração às 9h30, o café às 10 e a nossa ceia, o nosso culto de ceia. Venha ceiar a partir das 10h30. Amém? E temos ali hoje cantina. O que tem aí, Rafa?
Temos ali... ok. Então, hoje é frio, a cantina está aberta. Tá, então, olha, vá, participe ali. Com certeza você vai ser aquecido nesse dia do frio. Amém? Hoje está friozinho, né? Então, acho que o caldo de feijão vai cair bem demais. Bom, levante suas mãos para o céu, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que é tão grande, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa graça é maravilhosa, e que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, ele seja com todo o povo de Deus, em todo lugar. Mas todos nós que aqui estamos juntos nós dizemos amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vá na paz, mas não vá sem antes cumprimentar seu irmão. Amém.